Pensamentos e Sentimentos com Bayard Boiteux. Direção Fernando da Costa Machado. Hoje nós vamos falar sobre a família. Devo confessar que não há nada mais importante do que a família. A família, sem dúvida alguma, é a célula afetiva mais importante. É ela que permite o desenvolvimento das pessoas. É ela que permite o desabrochar de nossa personalidade. Ela tem uma função importante de criar limites. Ela supervisiona os limites. Ela é uma gestora dos limites. E assim, ela tem uma função muito importante na educação de cada uma das pessoas, sobretudo das crianças. Quando nós nascemos, e nós, na realidade, pertencemos a uma família, é ali que nós vamos, de alguma forma, desenvolver a nossa personalidade, através do que nós chamamos de aculturação. Nós vamos, sem dúvida alguma, sermos incentivados com estímulos positivos e estímulos negativos. E com isso, nós vamos estar, então, construindo a nossa personalidade. Dentro de uma família, nós temos o pai, nós temos a mãe, nós temos os irmãos, nós temos os tios, nós temos os avós, nós temos os primos. E cada um dos entes mencionados vão, de alguma forma, contribuir para o nosso crescimento. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as pessoas que nos cercam, porque são elas, sem dúvida alguma, que vão influenciar o nosso dia a dia. Por isso que o pai, como eu dizia no princípio, ele tem uma função importante. Ele não é apenas um exemplo de masculinidade para o filho. Muitas vezes as pessoas pensam que a ausência do pai dentro da família pode causar problemas. Em absoluto. Ele está ali, junto com a mãe, para ser gestores dos conflitos que vão acontecer. Gestores dos problemas que vão vir à tona. Gestores, sem dúvida alguma, do que vai preocupar as crianças. E aí eles vão ter que, ao longo do florescimento dessa personalidade, buscar entender melhor as pessoas que estão ali dentro da família. E eu digo para vocês que bater, por exemplo, numa criança é alguma coisa do passado. Levantar a mão para uma criança, isso a gente não faz mais. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que conversar com as pessoas. Na realidade, o relacionamento dentro da família, o relacionamento entre pais e filhos, nasce justamente da conversa, do diálogo aberto que deve existir. E o diálogo aberto deve proporcionar que os problemas sejam ali resolvidos, que as dúvidas sejam ali tiradas. E que cada um possa eventualmente colocar para fora os seus descontentamentos e possa buscar no diálogo as soluções para os descontentamentos que acontecem dentro da família. É uma célula afetiva. Então ali vão ocorrer uma série de problemas pontuais, não é? Vão ocorrer brigas, vão ocorrer conflitos. Só que a gente vai ter que buscar soluções. E as soluções vão nascer justamente do diálogo. Um diálogo franco, um diálogo aberto, um diálogo voltado, sem dúvida alguma, para uma interação efetiva entre as pessoas que compõem aquela célula afetiva. Muito mais do que um diálogo, é um conhecimento melhor das pessoas que fazem parte daquela família. Cada vez que surgir um conflito, a gente vai conhecer um pouco melhor. E os pais têm que entender que, embora no subconsciente eles queiram moldar os filhos à sua imagem, nem sempre isso vai acontecer. Então, uma das coisas que os pais devem estar preparados é para que os filhos sejam pessoas diferentes. Claro que eles receberam estímulos negativos e positivos, mas às vezes eles vão buscar outros caminhos. E os pais devem entender os outros caminhos. São caminhos fundamentais. Podem ser caminhos na religião, podem ser caminhos na sexualidade, podem ser caminhos na profissão. E os pais devem entender que as pessoas podem buscar outros caminhos. Porque vejam, a felicidade não tem um caminho só.
embora ela esteja presente dentro da família, ela pode ser buscada de várias formas. Então, caberá, sem dúvida alguma, à família um pouco também entender essa diversidade e compactuar com a diversidade, para que as pessoas da família se sintam bem. A família precisa que os seus membros se sintam, na realidade, confortáveis. Nós não podemos conceber uma família em que as pessoas não se falam em casa, em que as pessoas trancam as portas. Isso é lamentável. São pessoas, na realidade, que precisam se tratar, não é? Não é uma família normal, não é o que se quer de uma família. E hoje em dia eu vou dizer para vocês, tem uma coisa horrível, que é o celular. E essa mania das pessoas ficarem o tempo inteiro, na realidade, passando SMS, passando WhatsApp, entrando dentro das redes sociais e esquecendo um pouco o diálogo. Outro dia foi engraçado, eu estava num restaurante no Village Mall com a minha filha e vi uma família grande, aproximadamente 8 pessoas, cada um com seu iPhone, na realidade, sem se comunicar. Então eles se comunicavam no iPhone, conversavam com as pessoas, mandavam SMS, entravam nas redes sociais, mas não havia diálogo naquela mesa. Todos os dias na família, nós temos que encontrar um momento para conversar. Pode ser o café da manhã, pode ser o almoço, pode ser o jantar, mas uma das refeições tem que ser o momento de convívio. E ali nós vamos desligar o nosso celular, e ali nós vamos esquecer tudo e vamos conversar. Vamos falar dos problemas do dia a dia, vamos falar do que está acontecendo conosco, vamos externar para os membros da família as dificuldades. Nunca vamos ofertar para os nossos filhos coisas que nós não podemos pagar, coisas que o nosso dinheiro, na realidade, não tem alcance suficiente. Não vamos fazer sacrifícios enormes para que os nossos filhos possam usufruir dos melhores colégios, enfim, das melhores roupas. Vamos explicar para eles como é a vida e vamos oferecer para eles o que é possível. O que é possível dentro da nossa visão de preparação daquela pessoa para a sociedade. Porque cabe, na realidade, aos pais também preparar os seus filhos para que eles possam enfrentar a sociedade no dia a dia. Uma sociedade violenta, uma sociedade, na realidade, capitalista, onde as pessoas vendem a sua força de trabalho. Não adianta a gente criar na cabeça dos nossos filhos uma ideia de um mundo ideal. Não, o mundo é esse. É um mundo competitivo, é um mundo difícil, é um mundo, enfim, extremamente violento e que a gente tem que preparar as pessoas para esse mundo. Isso, eu vou dizer para vocês, é um grande desafio da sociedade, não é? Pensar que a família pode ser também uma forma de resolver uma série de problemas pontuais. Se ali existir diálogo, se ali existir interação. E se, sobretudo, os membros da família compreenderem o que é a diversidade. E, sobretudo, se os pais entenderem que os caminhos não são únicos, que os filhos podem buscar outros caminhos. E tentar fazer com que os outros caminhos possam ser percebidos por eles também como coisas positivas. E eu me refiro basicamente, quer dizer, não é que eu esteja sendo repetitivo, mas é preciso entender que a pessoa pode ter um caminho sexual diferente, um caminho religioso diferente, um caminho profissional diferente. E aí, se todo mundo conviver com essas diferenças, as coisas vão ser muito mais fáceis. As pessoas vão poder, na realidade, colocar, às vezes, para fora uma série de sentimentos que as afligem e que elas têm medo de colocar para fora porque elas acham que os outros membros da família estão, na realidade, com ideias preconcebidas sobre outros comportamentos. Foram algumas considerações que eu tracei hoje e que eu tentei interagir com vocês. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.